aconteceu? A operação que aconteceu no último dia 28 de outubro, né, a última terça-feira, hoje faz exatamente uma semana que essa operação aconteceu, acabou com o resultado de 121 mortos, né, os números inclusive não batiam no começo, primeiro foi pouco mais de 60 vítimas fatais, né, mortos, depois o número subiu para mais de 134 e no final se recontou ali, se tem um número de aproximadamente 121 mortos, sendo 4 policiais, né, 2 civis, o Marcos e o Rodrigo, e 2 militares do BOPE, o Eber e o Cleiton. E agora sai aqui mais dados detalhados divulgados pelo próprio governo do Rio de Janeiro que comprometem a versão do governador Cláudio Castro e do secretário Felipe Cury da tese de que todos os mortos eram bandidos. Todos os mortos eram bandidos, segundo eles. E o que é interessante, por quê? Apesar de realmente alguns indivíduos que foram mortos terem anotações criminais, nenhum dos mandatos que eles foram cumprir na comunidade eram desses mais de 100 que morreram. Nenhum. Nenhum. Então, por mais que eles tenham cometido crime, aparentemente eles estariam aguardando julgamento, respondendo legalmente, seguindo aquilo que a lei determina. E vou voltar a dizer de novo. Ninguém aqui está defendendo que a polícia entre nas comunidades com flores, com pombos, né? Porque parte da extrema-direita está espalhando isso, que nós da esquerda defendemos bandidos e que isso e que aquilo. Primeiro de tudo, nem todo mundo que mora na comunidade é bandido, a gente já explicou isso aqui diversas vezes, vocês têm um preconceito muito grande com quem é pobre, preto e que mora em região de periferia. E segundo ponto, a gente está defendendo o direito de que quem se entregou ou quem foi capturado tenha direito a um julgamento. Seja preso. O trabalho da polícia não é executar sumariamente as pessoas. Ah, mas eles dispararam na polícia, eles atiraram na polícia. Bom, se eles atiraram na polícia, aí é uma outra situação. Eu estou frisando isso aqui desde o dia dos fatos, por quê? Porque uma coisa é o indivíduo que morre em confronto com a polícia. Outra coisa é o indivíduo que se entrega e é executado pela polícia. A gente viu aqui ontem, por exemplo, na live da Folha em Foco da segunda-feira, a polêmica envolvendo a morte do jovem Iago Ravel, que era apontado ali pela polícia como sendo Iago do CV. O secretário Felipe Cury, do Rio de Janeiro, disse que, na verdade, ele foi morto em troca de tiros com a polícia, em confronto com a polícia, e que depois que ele foi morto, o crime teria pedido para que arrancasse a cabeça dele, para gerar horror na opinião pública e gerar ali uma pressão da sociedade civil contra o Estado do Rio de Janeiro. Sai o laudo pericial, né, o laudo cadavérico do IML, apontando que a causa-mortes não foi porque ele foi baleado. A causa-mortes foi a degola e o esfaqueamento e várias perfurações que ele teve, aparentemente, de uma faca. Então, já desconstruiu a versão do secretário, por quê? Porque a gente não sabe se esse jovem se entregou, como a família alega que ele fez, a família alega que ele se entregou, mas foi espancado, morto a facadas e teve a cabeça degolada. Se a versão da família está correta, o Estado está errado, não poderia ter sido feito assim. E aí sai esse material aqui no Valor Econômico que é bem importante, ó. Homens de 14 a 55 anos, 1/3 sem pai, quem são os mortos da operação do Rio de Janeiro. Na pesquisa que eu trouxe para vocês, tá até lá no canal Historiador, se vocês não viram ainda, vão lá no canal Historiador, ver o vídeo que eu publiquei ontem, né, na segunda-feira, falando sobre o Cláudio Castro tá comemorando vitória antes da hora, e ali eu aponto, né, como é que se resolve a questão da violência, né, quais seriam as soluções que a gente teria. Evidentemente não é uma única solução, não é uma fórmula de bolo, a gente tem de tentar em várias frentes, mas a maneira como o Cláudio Castro fez não é a maneira correta, tá? Não é a maneira correta. Como eu já disse, uma operação que tem mais de 121 mortos não é uma operação bem sucedida. Se tivessem só os 4 policiais mortos, ela já não seria bem sucedida. Se tivessem 4 pessoas mortas na comunidade, ela não seria bem sucedida. A não ser que fosse, evidentemente, ali em confronto, onde não tem o que fazer. E mesmo assim tem de tentar evitar ao máximo esses confrontos, porque a população que não tem culpa pode acabar sendo vitimada. E aí o que é que me chamou a atenção? Tá aqui, ó. Primeiro os mais jovens, né, que tinha ali entre 14 anos de idade. Foram 2 menores, né, um de 14 e outro de 17. E aí vocês vão lembrar dos dados que eu citei lá no meu vídeo, que tá lá no canal Historiador, que eu disse que, de acordo com as pesquisas, apenas 11,26% dos jovens que cometem infração e que são levados para as casas de ressocialização regressam ao crime. Ou seja, praticamente 90% dos jovens não voltam a cometer crime. Esses 2 jovens que foram mortos, por exemplo, se eles tivessem sido capturados e levados para a casa de ressocialização, eles poderiam estar entre os quase 90% que se recuperam e não regressam para o crime.
Se tivesse mais investimento em educação, a gente teria o resultado que a gente teve aqui no Pernambuco, com a pesquisa feita pelo INSPE e pela USP, que mostrou que com o aumento do horário de educação através da educação integral, se teve uma redução de 50% dos homicídios entre jovens de 15 a 19 anos. Mostrando mais uma vez que a saída é investir em várias frentes, não é meramente invadir a comunidade, sair disparando, matando pessoas, alegando que todos são bandidos. E aí o que é que teria me chamado a atenção também? Eu fiz a questão de separar isso aqui, para a gente poder refletir aqui, porque esse material vai virar um corte aqui para o YouTube, e a gente precisa trazer essa discussão. Todos os civis mortos durante o confronto com a polícia nos complexos da Penha do Alemão já identificados são homens, de 44 deles, cerca de 38%, nascidos no Rio de Janeiro. A média mediana de idade, a média e mediana, né? Ficou meio redundante aqui. De idade é de 28 anos, um terço deles não tem registro do nome do pai, a metade possuía ao menos um mandado de prisão, ou no caso de um menor de idade, busca e apreensão. E aí você vai ler aqui esse pedaço que é interessante também aqui, ó, que envolve um rapaz da Paraíba. Ele cita aqui vários casos, né, das pessoas, né, alguns com histórico criminoso longo, mas a gente não sabe se eles estavam em confronto todos ou se entregaram e foram mortos, tá? Não vou entrar nesse mérito. E aí, olha esse caso aqui do Ronaldo. Já o Ronaldo Julião da Silva, de Campina Grande, na Paraíba, completou 46 anos, isso na semana passada. Segundo o documento, entre aspas, não possui anotações criminais e não figura como autor ou envolvido em registros de ocorrência, o que sugere que ele não tenha cometido nenhum tipo de crime, e mesmo assim ele está entre os mortos. Já é mais um que não seria bandido. Pela lógica do Cláudio Castro e pela lógica do Felipe Cury, certo? Metade dos mortos, 49,5% listados, tinha ao menos um mandato de prisão ou de busca e apreensão, caso de um adolescente, e 54 deles ou não havia mandado ou não havia informação suficiente. Traduzindo, 54 dos mortos, ou você não tinha mandado para prendê-los, ou você não tinha nem informação suficiente para dizer que eles eram membros do crime ou não. Vocês entenderam a crítica que a gente tem feito? Imagina, por exemplo, ficar comprovado que, sei lá, desses 54 aí, ou 2, ou 3, ou 4 nunca tiveram relação com o crime, como ficou claro aqui no caso do Ronaldo Julião, aparentemente. Dá para dizer que isso foi um sucesso? É o inocente que morreu, se ficar comprovado o que está sendo trazido aqui. A polícia não pode se basear em especulação ou suposição. A polícia tem que se basear naquilo que é importante para ela para poder combater o crime. Senão, não adianta. Por isso que é importante o trabalho de inteligência, como foi feito na operação que prendeu 35 pessoas, 33 na Bahia e 2 no Ceará, uma operação em conjunto feita pela Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal. Não existe, meu amigo, uma fórmula mágica, como a gente já citou. Não existe uma receita de bolo. Mas a gente precisa entender que existe sim uma estratégia e que a gente precisa ter essa estratégia em várias frentes. Porque como eu disse no vídeo que eu estou citando, que está lá no canal Historiador, são vários problemas. A maioria dos jovens não tem nem nível fundamental completo. Mais de 90% dos jovens infratores não tem nível fundamental completo. Alguns estados, como o estado do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, são os 3 estados que mais o adulto reincide no crime. Mais de 50% dos adultos do Paraná e do Rio de Janeiro voltam a cometer crime, é preso, volta para a sociedade e volta a cometer o crime. Entre 37% e 42% dos presos de São Paulo também regressam para o crime. Enquanto que nos jovens, a média nacional é que apenas 11,26% regressam para o crime. Ou seja, enquanto entre os adultos você tem uma média ali de 45% voltando para o crime, entre as crianças, entre os jovens, né, infratores, você tem 11%. 90% praticamente voltam a ser pessoas, voltam a ser jovens que estão de acordo com a lei, que seguem uma vida normal. Eu tenho um amigo aqui em Aracaju, que hoje é vereador aqui, que ele foi o menor infrator, foi preso, passou um período aqui no Senan, que é um centro de acolhimento para o menor infrator, foi ressocializado, virou professor, trabalhou comigo como professor, ele era professor de educação física, hoje é vereador aqui na cidade de Aracaju. Imagina se ele tivesse sido morto em uma operação, porque estava lá no meio, talvez, da comunidade. Por isso que a gente tem de ter ações com inteligência. E volto a dizer, em nenhum momento da minha fala sobre esse tema
se refere em específico às pessoas que reagiram à injusta agressão dos criminosos. O cara atirou na polícia, colocou a vida do policial em risco, infelizmente é a escolha dele. A gente está falando de quem quis se entregar, quem se rendeu. Tem vários relatos aí de gente que se entregou e foi morta, executada. Então a polícia não pode fazer isso. E esse relato aqui é extremamente importante. Se vocês puderem, inclusive, depois vocês procurem lá esse relato, para vocês acompanharem aqui ponto a ponto dessa matéria. Para entender que lá no vídeo que eu postei no canal Historiador, tudo bate com essas informações que estão aqui. Pessoas que acabaram tendo ali uma desestrutura na formação desses jovens e que acabou sendo refletida no seu ingresso ao crime. E que uma das soluções, evidentemente, é a ressocialização daqueles que podem ser ressocializados, o investimento em educação, programas sociais, transferência de renda, uma ação de várias frentes. É isso que a gente defende. Uma ação de várias frentes.